provisória. Mas tem que usar a tornozeleira. Mas tem que, toda vez que for viajar, comunicar ao juiz, tá bom? O juiz tem, mas tem que recolher fiança. Vou te dar 72 horas para você recolher tanto de fiança. O juiz tem 9 medidas cautelares para substituir a PP, a prisão preventiva. Poxa, o juiz já deu uma oportunidade para o cara na audiência de custódia. Ó, não vou te manter preso, tá bom? Não interessa se é tráfico, se é terrorismo, se é crime de honra, não interessa, nós já falamos disso. Qualquer crime admite liberdade provisória, ainda que sem fiança. Tá bom. O sujeito vai e descumpre a medida cautelar. Por quê? Porque ele torou a tornozeleira, porque ele não carregou a tornozeleira, porque ele envelopou a tornozeleira para não dar sinal. Ele está descumprindo a medida cautelar. Tá bom? Tá? Agora coloca observação. Observação. No descumprimento da medida cautelar, primeiro, o juiz verifica a possibilidade de aplicar outras medidas. E vírgula. Não sendo suficiente, vírgula, decretará a prisão preventiva. Por que que eu falo isso para os senhores? Porque vai ter prova que vai falar para você, ó, o simples descumprimento de medida cautelar, falei medida protetiva? Não, é medida cautelar, tá? O simples descumprimento de uma medida cautelar já autoriza o juiz de plano, ou o juiz deve impor a prisão preventiva. Não. Juiz, você tem 9. Se ele descumpriu uma, por exemplo, ele tem uma bem leve. A mais leve de toda que eu acho, não é nem a fiança, a mais leve de toda é comunicar ao juiz sempre que for viajar. Essa é uma leve, porque ó, o cara não precisa usar tornozeleira nem nada. Cara, você só precisa comunicar ao juiz. Só ligar para o seu advogado, ó, estou indo para o Rio de Janeiro de tanto a tanto. Vem informar que foi. Tá bom. O cara foi para lá, contando com a sorte, acidentou lá, ou praticou um fato lá, registrou, verificou que ele não avisou o juiz. Pronto. Ora, o juiz, em vez de decretar a prisão preventiva de cara, fala assim, agora, porque você descumpriu uma leve, vou colocar uma mais grave, tá? Agora você vai ter que pagar a fiança. Ou então, agora você vai ter que usar a tornozeleira. Então, é gradativo. Não é porque descumpriu a medida que o juiz já impõe a prisão. Às vezes, ele vai impor outra medida, que a gente chama de substituir a medida. Tá bom? Senhores, por que você estava preso, então? Aí você conversando, por que você estava preso? Ah, porque eu descumpri a medida cautelar. Ah, porque eu não entreguei o passaporte, ou porque eu ameacei uma testemunha, ou porque eu queimei a prova. Ah, porque... porque eu não entreguei o passaporte, porque eu mudei de endereço sem avisar. Ah, porque eu destruí prova. Ah, porque eu falei para todo mundo vender no mesmo preço que eu, senão quem descumprisse ia haver a represália, formação de cartel. Ah, porque tinha vários processos no meu nome, até que eu provar que era homônimo. Tá aí, então, esses são os motivos da prisão, basta um. Mas basta o motivo e hipótese? Motivo é a mesma coisa que hipótese. Não. Além dos pressupostos, além das hipóteses, ainda só será possível a prisão preventiva se for cabível. Então vem o cabimento. Cabimento da prisão. É como se eu falasse assim, ó, para ter prisão preventiva tem que preencher um monte de requisitos. Pressupostos, o sujeito tem que se encaixar em uma das hipóteses, que você já sabe, ó, aqui, ó,
Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, para assegurar a aplicação da lei penal. Mas isso não basta. Não basta ter a prova do crime. Não basta ter a prova do crime. Não basta ter indício suficiente de autoria. Não basta estar numa hipótese. Tem que ser cabível. Cabimento, então, ó. Por isso que, às vezes, o cara chega na audiência de custódia, não tem jeito. O cara fala para o juiz, juiz, eu não posso ir para casa. Eu preciso ficar preso. Você não vai ficar preso. Se eu te deixar preso, eu vou praticar abuso de autoridade. Mas por quê, doutor? Eu preciso. Eu estou fazendo um trabalho na faculdade aí de sociologia e eu quero ver como é que é lá dentro. Por isso que eu pratiquei o furto. Sim, mas como é que você praticou um furto? Você é primário. Tá certo que você tem a prova do crime, é você estar confessando, entendeu? E você falou, inclusive, que vai queimar as provas. Então, olha aqui, a conveniência da instrução criminal. Aliás, ameaçou, testemunha lá, porque teve uma testemunha que viu, ó, se você falar, eu te mato. Então, preenche aqui, mas não preenche aqui. E o juiz vai dizer, não, infelizmente eu vou ter que soltar, porque não é cabível. Então, cabimento. Olha lá, ó, crime doloso. Crime doloso. Qualquer crime doloso? Não. Crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Com pena máxima maior que 4 anos. Então, olha que interessante, ó. O sujeito... Não, não. Olha só, pessoal. Nós três aqui ó, associamos para fim de praticar delitos. Nós três associamos para praticar delito. Não é associação armada, não. Nós três, ó, vamos furtar bancos? Vamos. Ó, planejamos, escrevemos, tudo está tudo registrado. Só que a polícia descobriu, prendeu os três por formação de quadrilha, né, que chama-se associação criminosa. Pronto. Tá? Somos primários, tal. Preencheu aqui, pode até preencher aqui, claro que vai preencher aqui, vocês planejaram, olha só. Então, vocês vão ofender a ordem pública. E lá nós ainda falamos para o juiz, doutor, soltar a gente vai fazer, tá? Se soltar, não vamos fazer. Só que, veja bem, como somos primários, vamos lá para o 288. O 288, a pena vai de 1 a 3. Ó. Mas o 288 é doloso. É. Primeira coisa, não tem prisão temporária em crime culposo. Porque, primeira coisa, o crime tem que ser doloso. Mas todo crime doloso, temporária não, cara, preventiva. Todo crime doloso é possível, é cabível prisão preventiva? Não. Porque, além de ser doloso, a pena tem que ser maior que 4 anos. Nesse caso, não tem jeito. O juiz vai soltar. Por quê? Porque se o juiz prender, vai dar abuso de autoridade. Ah, vamos lá, um furto. 155, pena 1 a 4. Não tem jeito, se o cara for primário, porque isso aqui é para quem é primário, tá, pessoal? Isso aqui é para o primário. O primário, para ser cabível a prisão preventiva para ele, o crime tem que ser doloso e maior que 4. Furto não dá, porque o furto é igual a 4. Tem que ser de 5 para frente, de 4,1 para frente, concordam? Ah, 171, estelionato, a pena 1 a 5. Opa, no que tange a quantidade já deu, ó, já foi cabível. Ah, o roubo, 157, vai de 4 a 10. Não dá, porque não passou de 4. Claro que dá, porque não leva em consideração a pena mínima. Leva em consideração a pena máxima, tá certo? Então, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. E é pena máxima prevista. Senhores, cuidado com esses detalhes, né, na prova, né? Porque quando se fala em pena, pessoal, você tem que ler a redação, você vai palavra por palavra. Ó, eu tenho pena cominada e eu tenho pena aplicada. Sobre a prisão indica a alternativa correta. É cabível a prisão preventiva quando a pena aplicada for superior a 4 anos. Não é pena aplicada, é pena cominada.
pena combinada é igual pena prevista para o crime. Você tem um patamar mínimo e um patamar máximo. Tá certo? Nem tem sentença ainda. A pena aplicada é aquela fixada na sentença. Exige uma sentença. O juiz sentenciou o cara a 20 anos. A pena aplicada foi de 20. Mas por quê? Que crime ele praticou? Homicídio qualificado. Para o homicídio qualificado, a pena combinada vai de 12 a 30. Pena combinada é aquela prevista do mínimo ao máximo. Tem um mínimo e tem um máximo. 171, a pena vai de 1 a 4. Eu não posso falar que a pena aplicada é de 1 a 4. A pena prevista é de 1 a 4. E pena prevista chama-se pena combinada. Então, aqui, senhores, crime doloso com pena máxima combinada, superior a 4 anos. E não pena máxima aplicada. Beleza? Tá? Porque eu posso ter um furto com pena máxima aplicada de 4 anos, mas a pena combinada é de 4. Tá? E para a prisão preventiva, leva-se em consideração a pena prevista, a combinada. Beleza? E você colocou que culposo não admite prisão preventiva, não é isso? Tem que ser doloso. Reincidente em crime doloso. Outro cabimento. Ó. Tá? Então, eu tenho primeiro cabimento, segundo cabimento, terceiro, quarto, tá? Reincidente em crime doloso. Coloca aí um resuminho. Quando tiver sido condenado por outro crime doloso. Quando tiver sido condenado por outro crime doloso e veio a praticar um novo crime doloso. E veio a praticar um novo crime doloso. Pronto, pessoal. Cuidado com afirmações genéricas. A alternativa que tem afirmações genéricas, você coloca um ponto de interrogação. Tá certo? É cabível a prisão preventiva, tá? Crime doloso com pena superior a 4 anos, tranquilo. É cabível prisão preventiva para o reincidente. Reincidente? Ele não fala em reincidente. Reincidente é uma expressão que deixa muito aberto. Esse reincidente, tá? O reincidente, tá? Para ser possível, para ser cabível, tem que ser uma reincidência dolosa, reincidente doloso. Mas o que é um reincidente doloso? Então, eu não posso dizer que é possível a prisão preventiva para o reincidente. Não. Se você deparar com uma alternativa dessa, você vai colocar uma interrogação, porque ela está incompleta. E pode ser que tenha uma mais completa a seguir. Reincidente doloso, primeira coisa, para ser reincidente, tem que ter praticado 2 crimes. Um que ele já foi condenado e o outro que está respondendo agora, não é? É assim. Ó. Então, imagina os senhores que o sujeito caiu num 180. 180 é receptação dolosa. Tá? Nessa receptação, o sujeito foi condenado, teve o direito de recorrer, porque para ser reincidente, a condenação anterior tem que ser definitiva, não pode estar recorrendo, tá certo? E o sujeito, dessa condenação, ele cumpriu a pena, quando finalizar a pena, do fim da pena, conta-se 5 anos. Se do fim da pena, até 5 anos, ele praticar um novo crime, esse sujeito é reincidente. Mas esse novo crime também tem que ser doloso. Então, você tem dolo mais dolo, porque o 180, eu falei que tem dolo, é doloso. Eu tenho dolo mais dolo. Dolo mais dolo é igual reincidente em crime doloso. Eu tenho que ter dolo mais dolo. Por quê, pessoal? Porque se na sua questão você colocou que o crime anterior foi culposo e agora o novo crime é doloso, já não cai nessa regra. Tá certo? Não cai nessa regra.
A não ser que esse novo crime doloso seja superior a 4. Porque aqui, pessoal, aqui é independente da pena. Tá certo? Vou te dar um exemplo. Esse aqui é independente da pena. Eu falei para os senhores, agorinha, nós caímos numa formação de quadrilha. Nós caímos num 288, que a pena vai de 1 a 3. Não cabe prisão preventiva. Você vai dizer, depende, Marcelo. Depende. E se antes vocês já foram condenados, por exemplo, por um roubo? Opa, roubo só tem doloso. E agora nós caímos num crime doloso. Como nós somos reincidente, não interessa a pena. Para o reincidente, não interessa a pena, desde que seja um reincidente doloso. Dolo mais dolo. Ah, Marcelo. E se no passado ele praticou um doloso e agora um culposo? Não basta, porque o culposo do presente não admite. Se no passado ele praticou um culposo e agora ele praticou um doloso, Marcelo. Se ele praticou um doloso, ele cai para cima. Aí você só vai analisar se esse novo doloso dele tem pena superior a 4 anos. Beleza? Isso. Você está respondendo, não. Você está respondendo, ele volta para, ele vem para cima. Como assim, ó? Senhores, eu estou respondendo por um roubo. Estou respondendo por um roubo. E agora eu fiz um 180 contra ela. O 180, pessoal, a pena vai de 1 a 4. Mas eu já estou respondendo por um roubo. Aliás, eu já fui condenado por um roubo, mas minha advogada recorreu. Então, não está transitado em julgado. E agora eu caí num 180. Juiz, você pode me prender por causa do roubo? Não. Porque eu não sou reincidente. Tá certo? Aí eu tenho que ir para cima. E para cima tem que ser maior que 4. O 180 vai até 4. Beleza? Tá? Então, senhores, resumindo aqui, reincidente doloso é quem foi condenado no passado por um crime doloso e agora também praticou um crime doloso. Não interessa essa pena agora, qualquer pena. Então, eu não posso dizer que, em hipótese alguma, será possível uma prisão preventiva em crime cuja pena não ultrapasse a 4 anos. Não, eu posso ter uma pena aqui, ó, a pena máxima aqui, ó, foi de 1 a 3, não interessa. Aliás, eu posso ter uma pena máxima aqui de 6 meses a 2 anos, não interessa. Desde que seja reincidente, entendeu ou não? Tá? Também é cabível prisão preventiva em caso de violência doméstica. Violência doméstica. Contra criança, adolescente, violência doméstica contra criança, adolescente, idoso, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, ou seja, pessoa com deficiência, deficiente, ou mulher. Tá? Joguei a mulher lá para o final de propósito, para não ficar na cabeça que essa violência é só contra a mulher. Negativo, esquece. Essa violência doméstica aqui, ó, pode ser inclusive contra homem. Porque, ó, criança, adolescente, idoso. Ah, então o sujeito que bateu no pai dele praticou a violência doméstica? Praticou. Sim, mas o pai dele não é pai, não é do sexo feminino, não interessa. Porque e aqui não é Maria da Penha. Aqui no cabimento da prisão preventiva, aqui ó, é violência doméstica contra todas essas pessoas, esse grupo. Tá bom? Continua escrevendo, então. Mulher, vírgula, quando imprescindível, para a execução, quando imprescindível para a execução, de medidas protetivas de urgência. Quando imprescindível para a execução de medidas protetivas de urgência.
Pessoal, geralmente, quando o cara pratica uma violência doméstica, vou pegar o exemplo da mulher, mas não é só violência doméstica contra a mulher. Geralmente, quando é a primeira vez, ele bate na custódia e sai. Por que ele bate na custódia e sai? Porque o juiz, ele faz a pergunta: o senhor já teve medida protetiva anteriormente? Não. Tá bom. Então eu vou fixar uma medida protetiva para o senhor. Se o senhor descumprir, o senhor vai preso. Porque o descumprimento da medida protetiva, ela cai lá, não é? Ele cai lá. Beleza. Como o cabimento envolve a violência doméstica, só que ele vai lá e depois da mulher ele mete uma vírgula. Para a garantia de execução de medidas protetivas de urgência. Ó, eu vou colocar uma medida protetiva para o senhor aqui. Não se aproximar dela ou dele, num raio de 500 metros. Não entrar em contato por qualquer meio e tudo mais. Tá, tranquilo, o sujeito está cumprindo a medida protetiva, que é diferente de medida cautelar. Medida protetiva. Medida cautelar substitui a prisão. Medida protetiva protege a vítima. Seja a vítima criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou mulher. O sujeito está cumprindo rigorosamente a medida protetiva, tranquilo. Não vai à prisão preventiva. Então, o que eu vou colocar para você? Cuidado, pessoal. A prática de violência doméstica, por si só, não autoriza o cabimento da prisão preventiva. Se você quiser colocar observação, a prática de violência doméstica, por si só, não autoriza o cabimento da preventiva. Por quê, pessoal? Porque ele tem que descumprir a medida para depois nascer o cabimento. Ele descumpre a medida e nasce o cabimento. Sabe por quê? Porque aqui não interessa a pena, pessoal. Aqui, Marciano, mas o crime praticado por ele contra o pai é uma lesão corporal leve. Tranquilo. Vai colocar uma medida protetiva? Não, procure o pai. Procurou, vem a prisão. O advogado entrar com habeas corpus. Opa, para aí. Uma lesão corporal leve, a pena é pequenininha. Não interessa. Porque nesta hipótese de cabimento, não interessa a pena. Da mesma forma que no doloso mais doloso. Não interessa a pena. Só vai interessar a pena para o primário, tá certo? Que não esteja, evidentemente, num crime envolvendo violência doméstica contra um desses alvos protegidos. Beleza? Tá? Por si só, não autoriza a prisão preventiva. Vírgula. Vez que deverá ocorrer o descumprimento da medida protetiva. Senhores, a última incidência de cabimento é ausência de identificação. Ausência de identificação. Ausência de identificação. Senhores, o que é isso aqui? Ó? Duas coisas. Ó. Sujeito que, sem documento. Tá? Sujeito que não tem documento. Sujeito que, não fornece elementos para esclarecer sua identidade. Ausência de documento ou não fornecer elementos para esclarecer sua identidade. Mas que elementos é esse? O delegado ou o juiz pergunta para o sujeito qual o nome da mãe dele. É um elemento, porque com o nome da mãe esclarece a identidade do cara. Simplesmente ele diz que não lembra o nome da mãe. Não sabe o nome da mãe. Então você não está fornecendo. Por quê? Porque ele deu um documento, por coincidência, o documento dele não consta o nome da mãe. O delegado pergunta, qual o nome de sua mãe? Não sei. Então ele até possui o documento, mas não forneceu elementos. Muito bem. Prisão preventiva, pessoal, é uma hipótese, melhor, é uma incidência de cabimento. Coloca aí, observação. Esclarecida a identidade,
o preso será colocado em liberdade. O preso será colocado em liberdade, vírgula, salvo se outro motivo recomendar a prisão. Salvo se outro motivo recomendar a prisão. Beleza? Ah, o cara escondeu o documento, o cara escondeu o nome e os elementos, porque ele sabia que se checasse a ficha, ia ver que ele já era reincidente em crime doloso. Entendeu? Então esclarece, não é porque esclareceu, juiz, que você tem que soltar de imediato, não. A lei realmente fala. Ó, é um motivo muito frágil, você deixar o cara preso, só porque não tem documento, coitadinho dele, mais ou menos assim a lei fala, coitadinho dele. Então esclareceu, chegou a informação, quantos dias que chegou para chegar a perícia esclarecendo? 5 dias, está aqui o juiz olha, já solta, vírgula, salvo se outro motivo recomendar a prisão. Ah, por isso que ele estava escondendo o nome. Porque agora com o nome, verificou-se que, na verdade, ele já é reincidente. E o novo crime é doloso. Ele já tem uma ficha criminal corrida. Então, outro motivo que não mais a identidade recomenda a prisão. Então, eu não posso dizer que a prisão preventiva decretada para fins de identificação, uma vez esclarecida esta, sempre autorizará, sempre revogará a prisão preventiva. Falso, nem sempre. Em regra, salvo se outro motivo recomendar a prisão. Beleza? Oi? Pronto, ele quis dar uma desperta, exatamente, ele quis dar uma despertinho. Não serviu nada nesse caso, tá certo? Mas e o cara andarilho que realmente perdeu o documento, não tem, fez a perícia, como é que faz a perícia? Tira a impressão digital, manda para o serviço de identificação, 5 dias chega ali, ó. Nome do pai, nome da mãe, nome completo, não tem nada na ficha do cara, ó, o senhor está liberado, tá? Nesse caso, por exemplo, aquele que mentiu, descobriu. Às vezes o cara mente o nome exatamente porque ele tem mandado de prisão. Ah, o senhor vai ser solto por esse, mas fica preso por outro. Tá bom? Pronto, senhores, falamos então dos pressupostos, das hipóteses e das incidências de cabimento. Crime doloso com pena maior que 4, reincidente em crime doloso, tá certo? Medida protetiva, né? Violência doméstica, melhor dizendo, violência doméstica contra criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, mulher, para assegurar a aplicação de medida protetiva de urgência, ou então para fins de identificação. Lembrando, senhores, que também basta um, tem que ter todos. Tá? Os artigos estão aqui, mas tranquilo, tá? Só passando, isso aqui está no 313, nos termos do artigo 312 deste código, o 312 fala exatamente disso aqui. Olha o que o 313 fala, preenchido o 312, passo para o 313, né? Preenchido o 312, passo para o 313, ele fala, nos termos do 312 deste código, será admitida, será cabível, será possível a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tiver sido condenado por outro crime doloso, reincidente em crime doloso, em sentença transitada e julgado, ressalvado disposto no inciso tal. Que trem é esse? Que ressalva é essa, pessoal, que ele coloca? Ó, tem que tomar cuidado, hein? O sujeito, ele praticou um novo crime em 2021. Ele terminou de cumprir uma pena em 2015. Ih, cara. E esse crime que ele terminou de cumprir a pena é doloso. E agora ele caiu num crime doloso, que a pena vai de 1 a 3. Será que este crime autoriza a prisão preventiva? Não, porque ó, já passou o período de 5 anos. Esse que ele está dizendo, ressalvado, disposto no inciso 1, tal, que é o período de 5 anos. Opa, 2015, ele é reincidente até 2020. 2021, ele já volta a ser primário. Lembrando sempre que reincidência não conta da data da condenação, apenas. Ele conta da data do fim da pena, porque senão é fácil, né? O cara é condenado a 30 anos,
se for contar a reincidência só da data da condenação, ele nem terminou de cumprir a pena, falou, agora eu posso matar um cara que não sou mais reincidente. Não, a hora que terminar essa pena, conta mais 5 anos para o cara. Pô, mas ele está livre, ele vai cumprir 35 anos de pena? Não, ele vai terminar de cumprir a pena dele. Mas o Estado fica de olho durante 5 anos, para fins de reincidência. Tá? Depurador. Período depurador, limpador, depurar, depurador, período depurador, para ficar puro. Não é isso? Três, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, aí vem, ó, ponto não, vírgula, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Por isso que eu falei para você, observação. A prática de violência doméstica contra um desses beneficiários, alvo, por si só, não autoriza a prisão preventiva, porque tem que ele descumprir a medida protetiva. Porque senão não tinha razão de colocar uma vírgula aqui, né? Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Chegou a perícia, solta o cara, coitado. Ele foi preso só por causa da falta de identidade. Vírgula, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida, digo, da prisão. Vedação à prisão preventiva. Proibido prisão preventiva. Como assim? Não interessa, pessoal. Preencheu os pressupostos, incide em uma hipótese, é cabível, mas mesmo assim a lei falou assim, está proibido. Não pode. No caso dos senhores, por exemplo, que matam uma pessoa em legítima defesa numa operação, tá certo? É proibido prisão preventiva, em certos casos, mesmo preenchido todos os requisitos. Olha lá, vedação, então, excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitudes. Aquelas excludentes, né, pessoal? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Em caso de excludente de ilicitude, não se decreta a prisão preventiva. Beleza? Veio o pacote anticrime e falou também, ó, novo isso aqui, ó. Antecipação de cumprimento de pena, negativo. Como antecipação de cumprimento de pena, não pode ter prisão preventiva. Como assim? Senhores, termina o inquérito, vem o processo termina com a sentença. Depois da sentença, o cara tem o direito de recorrer. Aí, depois que ele terminou o recurso, que vem a fase da execução. Ora, o juiz não pode decretar a prisão do cara lá no inquérito, ainda que ele seja um flagrante confesso, cara. Ele é confesso, tem filmagem e tudo mais, está confessado o crime. Pode decretar a prisão para adiantar a execução de pena? Não. Sim, mas o homicídio vai de 12 a 30. O juiz pode... Não pode ter prisão preventiva para adiantar a execução da pena. Apesar de que a prisão preventiva decretada aqui ou decretada aqui, eu posso utilizar o período para descontar na execução. Isso eu posso. É a detração penal. Mas não pode o juiz fundamentar a decisão dizendo que aquela prisão é para adiantar a execução. Não, juiz, como assim? Não pode, tá? Também está proibido, olha lá. Ó. Decorrência imediata de investigação criminal. É novo também, veio do pacote anticrime, está valendo isso aí, não foi suspenso. Decorrência imediata de investigação criminal. Até aqui vou explicar para você, porque ele é autoexplicativo. Pessoal, instaurou inquérito policial, imagina que o delegado instaurou de ofício,
pode o delegado, com base na portaria que instaurou o inquérito, solicitar uma prisão preventiva só porque foi instaurado inquérito? Não. Decorrência significa o seguinte, ó, em virtude de, por causa do inquérito instaurado, decreta-se a prisão preventiva. Não pode, porque está expresso no pacote anticrime, ó, em decorrência imediata de investigação criminal. Ora, não é porque instaurou inquérito policial contra o Pedro que tem que decretar a prisão preventiva. Está proibido, na verdade, se for esse o fundamento. Ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Como assim? Ó? Aqui, ó, instaurou o inquérito policial, já autoriza a prisão preventiva. Quem falou? Não pode ter decorrente disso. Só esse o motivo? Não. Ah, terminou o inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia, o cara está solto, respondeu solto. O Ministério Público ofereceu denúncia, e na denúncia ele fala, tendo em vista a denúncia oferecida, requeiro a prisão preventiva. A juíza, em razão da denúncia oferecida e porque eu estou recebendo a denúncia, decreta a prisão preventiva, não. Porque ó, não pode no oferecimento da denúncia por si só ou no recebimento da denúncia. Tá? Só porque instaurou o inquérito policial, prendeu. Não pode, está proibido. Só porque ofereceu denúncia, prendeu. Está proibido. Só porque recebeu a denúncia, prendeu. Está proibido. Beleza? Senhores, aqui estão só as hipóteses de proibição, vedação e impedimento da prisão preventiva. Beleza? Isso está no 314, rapidinho, né? A prisão preventiva em nenhum caso será decretada. Em nenhum caso será decretada. Se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23. Lei excludente de ilicitude. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Não pode. Antecipação de cumprimento de pena. Como decorrência imediata de investigação criminal. Decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação ou recebimento de denúncia. Tá bom? Decisão fundamentada. Como assim? Bom, estando previstos os pressupostos, existindo pelo menos uma hipótese, e sendo cabível a prisão, pode socar o pau, juiz. Pode prender. Agora, lembre o seguinte, juiz, não basta você colocar assim, ó, segundo o artigo 302 do CPP, decreta a prisão do João da Silva. Não, pode escrever mais. Ó. Pode escrever mais. Pode justificar mais. Ó. Pode demonstrar as razões. Senhores, o que é decisão fundamentada? Decisão justificando a necessidade da prisão. Não só a necessidade, apontando todos os requisitos, em todos os grupos. Essa que é a decisão fundamentada lá, ó. Apontar elementos concretos. O que é elementos concretos? São aqueles diferentes de abstratos. Tá? Elementos concretos é aquele que existe e não o imaginário. Imagina-se que ele vai fugir porque a pena a ser aplicada é muito alta. Ah, só porque a pena é alta, você já imagina que o cara vai fugir? Não tem elemento concreto. Qual é o elemento concreto? O elemento concreto é que na primeira oportunidade que ele teve, ele participou de uma rebelião, num crime do passado, não muito distante. Na primeira oportunidade, né, ele mudou de endereço sem comunicar ao juiz. Então, tem elementos palpáveis, concretos, e não apenas imaginação. Abstrato cai na imaginação. Né? Eu acho que ele vai fugir porque a pena do crime praticado por ele é muito alta. Certamente, ele não vai ficar aqui para cumprir a pena. Ah, como assim? Só porque a pena é alta? Isso é algo abstrato, tem que ser concreto. Então, o fundamento tem que ser elementos concretos. Tá? Aqui, ó. A decisão que decretar ou substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Como assim? Ó? Indica o seu motivo e o fundamento. O motivo está ali. Tá? Qual é o fundamento? Fundamento concreto. Qual é o fato que levou você, juiz, a sustentar, a achar que o sujeito merece ficar preso? Beleza?
Agora, interessante, ó. A decisão tem que ser fundamentada, a decisão que decretar, a decisão que substituir ou a decisão que negar a prisão. O promotor pediu a prisão, o juiz falou assim, ó, indefiro o pedido do MP. Não. Você está porque denegar é indeferir. Denegar é não conceder. Por que você não quer decretar a prisão, juiz? Você tem que demonstrar os elementos. Não se decreta prisão porque é ausente qualquer dos motivos, uma vez que não há elementos concretos dizendo que vai continuar oferecendo à sociedade, não há elementos concretos que indiquem que ele está praticando ordem econômica, não há elemento concreto que indique que ele vai destruir prova, não há elemento concreto que indique que ele vai frustrar a futura execução da pena. O juiz vai demonstrar isso aí se ele negar. Tanto a decisão que decretar, tanto a decisão que negar, ou a decisão que substituir a prisão. Como assim? O sujeito está preso, o advogado pediu para que o juiz substitua a prisão por uma tornozeleira. Então explica, juiz. Explica que a tornozeleira é suficiente, é adequada para aquela situação. Tá? Não se considera fundamento qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, o quê? Coloca aí, então, observação. Que eu vou fazer um resuminho para você, tá? Observação. Não constitui fundamento, 2 pontos. Não constitui fundamento, 2 pontos. Eu vou ler cada dispositivo para os senhores e eu vou fazer o resuminho, tá? Não é fundamento, juiz. Não adianta agora, com o pacote anticrime, não adianta. Não é fundamento limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Que trem é esse, senhores? Limitar-se à indicação. O que é indicar? Segundo o artigo 312, decreta prisão. Não. Segundo o artigo tal, limitou-se a indicar o artigo. A reprodução ou a paráfrase de ato normativo. Ato normativo é lei. Não, juiz. Não basta você indicar. Segundo o artigo tal, segundo a súmula tal. Não. Tem que explicar, tem que fazer uma correlação, porque ele fala, ó, tem que ter uma relação com a causa e a questão decidida. Esse artigo que você está citando, você tem que explicar que a forma como ele agiu, garantia da ordem pública, por exemplo, está lá no artigo 312. Segundo o artigo 312, decreta prisão preventiva. Não. Segundo o artigo 312, que dispõe sobre a ordem pública, decreta prisão preventiva pelos seguintes motivos, e descreve o motivo, né? Antes ficava uma bagunça. O juiz fazia de qualquer jeito. Por que uma decisão de uma dá 50 páginas, né? E o mesmo caso do outro dá 5 páginas? Como assim outro dá 3 páginas? Tá certo? Porque certamente esse que foi mais resumido, ele não foi resumido não, ele só indicou. Segundo o artigo 313, porque esse aqui é o 313, esse aqui é o 312. Segundo o artigo 313, inciso 1º, decreta prisão preventiva. Não. Segundo o artigo 303, inciso 1º, decreta prisão preventiva, uma vez que o caso praticado por ele, já fez a relação, ó. O caso praticado por ele apresenta-se pena máxima superior a 4 anos. Ele está explicando isso aqui, ó. Encaixando no caso. É isso aqui, não vale. Então, coloca o resumo aí. Tá? Então, você colocou, não constitui fundamento, né? Coloca aí, ó. A simples indicação de artigos de lei. A simples indicação de artigos de lei. Já é o resuminho, a explicação você já tem, beleza? Também não é fundamento, olha lá, ó. Empregar conceitos jurídicos indeterminados.
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Vou fazer um resuminho para você. Coloca aí, ó. Empregar elementos vagos, tá? Empregar elementos vagos sem contextualizar, tá? Com o caso concreto. Senhores, praticar violência doméstica contra a mulher autoriza a prisão preventiva? Você fala, depende, tá certo? O juiz vem, num caso de lesão corporal grave, num caso de lesão corporal leve contra a mulher, e cita um elemento chamado feminicídio, tendo em vista que o feminicídio no Brasil é algo corrente e crescente, decreta a prisão preventiva do fulano de tal, mas qual é o crime? Esse crime é de feminicídio? Não. O crime é de lesão corporal contra a mulher. E o feminicídio tem que ser a morte, não é isso? Tá? Então está aqui, ó. Empregou elementos jurídicos indeterminados. Qual é o elemento jurídico? Feminicídio. Sem explicar o motivo concreto, sem contextualizar com a situação. Não pode mais, tá bom? Também não constitui motivação invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Tá? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Senhores, às vezes tem um motivo para justificar o uso de uma tornozeleira, que não é suficiente para justificar uma prisão. É isso aqui que ele está dizendo, princípio da proporcionalidade. Ora, juiz, o que você está usando de motivação, na verdade, serve para aplicar uma tornozeleira. Porque se o juiz fala que o sujeito mudou de endereço por si só, né? Mudou de endereço sem comunicar o juiz, viajou sem comunicar o juiz, então monitora ele eletronicamente. A mudança de endereço, essa motivação, ela é suficiente para você aplicar uma medida cautelar de monitoramento eletrônico, mas não uma medida mais drástica da prisão. É isso que ele está dizendo. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Coloca um resuminho, então. Basear-se em motivação, tá? Em motivação diversa daquela que justificaria a medida mais drástica. Juiz, essa motivação sua justificaria qualquer outra medida, menos a prisão, por causa do princípio da proporcionalidade, tá? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar, guarda esse nome, ó, essa palavra, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tá? Senhores, o juiz vai decretar a prisão. Imagina que o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, ele quis ouvir a defesa. Ele pode, porque nós falamos que um dos princípios da cautelar é o contraditório. Então, o juiz pode, antes de decretar a prisão,
Ouvir, e aí, defesa, o que você tem a dizer? O Ministério Público pediu a prisão. E o advogado vem com uma série de argumentos. Ele elencou 12 argumentos. O juiz só analisou 3. Ó. Então, ele não enfrentou todos, ó. Não enfrentar todos os argumentos. Juiz, ele não pode ser preso preventivamente porque tem endereço fixo, tem trabalho lícito, não é reincidente. O crime praticado por ele provavelmente será absolvido porque tudo indica que foi em legítima defesa e o senhor mesmo assim violou o artigo 314. Coloca lá um monte de argumento. O juiz só analisa 2, 3 e deixa o resto. Então, coloca aí, não rebater. Um resuminho seria isso, não rebater todos os elementos contrários à decretação da prisão. Não rebater todos os elementos contrários à decretação da prisão. Porque infirmar é afastar, né? Afastar a conclusão adotada pelo julgador. Ora, eu trouxe um monte de argumento para afastar a sua conclusão e você só analisou, dos 10, analisou só 3, juiz. Isso não pode, a sua decisão está fora de fundamento, quero dizer, está não fundamentada. Tá bom? E por fim, ou melhor, quase, né, que tem mais uma ainda. Limitar a... Vou ler, explicar e vou fazer um resumo para os senhores. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Senhores, o que é precedente, pessoal? Precedente aqui, ó, é jurisprudência, tá? Tá? Súmula é entendimento fixado por determinado tribunal. Tá? É um entendimento fixado por tribunal, que sumulou, de tanto bater a matéria, que fez uma súmula. Súmula 354. De tanto bater naquela matéria, que ficou, ó, pronto, o tribunal entende dessa forma. Aquele entendimento vira um verbete que fala, que é um resuminho. Muito bem. O que a juizada fazia? Segundo a súmula 314, decreta prisão preventiva. Não, você não basta mais agora citar, segundo a jurisprudência, fixada no RESP, recurso especial número tal, negativo. Olha só, limitar-se a invocar precedente, citar jurisprudência, não. Você tem que dizer que essa jurisprudência se encaixa perfeitamente no caso. Então, coloca aí. Citar, vírgula, sem contextualizar, citar, vírgula, sem contextualizar, vírgula, jurisprudência ou súmula, vírgula, de forma a não se adequar tais precedentes no caso concreto. É como se o juiz, não basta mais o juiz falar, ó, segundo a súmula tal, segundo o recurso extraordinário, o RESP, segundo a jurisprudência do STJ. Que jurisprudência? Esta é a jurisprudência que se encaixa perfeitamente no caso. Tá? Da mesma forma que ele não basta só citar, pessoal, ele tem que contextualizar. Às vezes, agora é o contrário. O juiz, o Ministério Público pediu a prisão preventiva. O juiz intimou a defesa para falar, o defensor para falar. E a defesa vem dizendo, não, ele não pode ser preso de acordo com a súmula tal. O juiz não pode dizer, ó, de acordo com a súmula tal, estou decretando a prisão, não é fundamento. Agora inverte. A defesa que fez isso, doutor, ele não pode ser preso de acordo com o artigo 314 do CPP, porque ele estava em serviço
E na operação, está claro, tem filmagem do cara sacando a arma e apontando para ele. Ele atirou em legítima defesa o policial. Aí vamos lá então, olha aqui, ó. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Quem é a parte? A parte ré, evidentemente. Sem demonstrar a existência de distinção, no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. Ora, se a defesa vem lá e cita uma jurisprudência, contextualiza, não pode o juiz simplesmente afastar aquela jurisprudência, afastar a súmula. O juiz tem que dizer, não, esta jurisprudência citada por você, advogado, pela defesa, não se encaixa no caso. E vou dizer por quê. Porque essa jurisprudência é anterior à reforma de 2008, que reformou o CPP, é anterior ao entendimento fixado depois do recurso extraordinário. Ele tem que fazer a distinção. Tá? Então, coloca aí. Não seguir orientação jurisprudencial / súmula. Né? Não seguir orientação jurisprudencial / súmula. Apontadas pela parte. Pode botar entre parênteses, réu. Apontadas pela parte réu. Tá? Vírgula. Sem fazer a devida distinção. Tá? Pessoal, Marciano, quando eu falo réu, pessoal, porque quais são as partes no processo penal? Eu tenho a parte acusatória e eu tenho a parte acusada. Tá? Mas se o Ministério Público também, tá, pessoal, citou uma jurisprudência e o juiz não analisou aquela jurisprudência de acordo com o caso concreto, também está sem fundamento a decisão dele. Por quê? Porque apesar de ele falar parte, eu coloquei para você entre parênteses réu, mas a parte também pode ser o Ministério Público, tá? Né? É evidentemente que nesse caso, né, se encaixa mais para a defesa, mas pode ser também para o Ministério Público. O promotor citou uma jurisprudência que, na visão do promotor, se encaixaria naquele caso. O juiz vem e falou assim, não, deixe de decretar a prisão preventiva. Sim, mas não vai falar da jurisprudência? Deixe de decretar a prisão preventiva, uma vez que a jurisprudência citada pelo Ministério Público não se encaixa no caso concreto. Isto porque tal jurisprudência foi editada, foi formada a convicção antes da reforma, ele tem que fazer a distinção, tá? Pronto. Revogação e nova decretação. Esse intervalo não foi para nós, né, irmão? Tá. Revogação e nova decretação. Pessoal, senhores, durante o inquérito, durante o processo, é possível que o sujeito, pessoal, teve a prisão preventiva PP decretada aqui, 3 meses depois ela foi revogada. E agora fica a pergunta. Uma vez revogada a prisão preventiva, será que pode, no mesmo processo, ser decretada? Pode decretar de novo? Pode revogar? Pode decretar? Porque, veja bem, senhores, a prisão temporária decretou aqui, acabou. Não pode ter prisão temporária aqui. A prisão preventiva pode decretar, revogar, decretar, revogar, decretar, revogar. Então, escreve aí, ó. A prisão preventiva não tem prazo. Pronto, a prisão preventiva não tem prazo. Vírgula. Perdurando-se, enquanto durar os motivos, perdurando-se, enquanto durar o motivo da decretação. Pronto. Quem tem prazo é prisão temporária, pessoal. Prisão preventiva não tem prazo.
Ah, mas aquela história de 81 dias, Marcelo, 206, não existe. Prisão preventiva não tem prazo. Ah, tem prazo sim, Marcelo. Sabe por quê? Você falou que o inquérito policial, quando o sujeito estiver preso em flagrante ou preso preventivamente, tem que terminar em 10 dias. Então, você vem falar para mim que prisão preventiva não tem prazo? Não tem prazo. O que tem prazo é o inquérito policial. O inquérito policial, quando o sujeito estiver preso preventivamente, deve terminar no prazo de 10 dias. Então, eu não posso dizer que, a prisão preventiva no inquérito policial terá o prazo de 10 dias. Não, é o contrário. O inquérito policial, quando o sujeito estiver preso preventivamente, é que tem o prazo de 10 dias. Ora, delegado terminou o inquérito policial, continuou, o Ministério Público ofereceu denúncia dentro dos 5 dias e vai embora, vai embora. Ih, cara, o cara está preso há 365 dias, está valendo? Está valendo. Desde que o motivo da decretação ainda permanece. Qual foi o motivo da decretação? Ah, o motivo da decretação foi esse aqui, ó. Cara, esse bicho aqui não acaba cedo não, cara. Garantia da ordem pública, por quê? Ah, prendeu porque ele tem vários processos em andamento. Como é que vai terminar esse trem? Tá? Prendeu porque tem vários processos em andamento. Não, prendeu porque ele tinha um processo em andamento. E aí a defesa conseguiu provar que aquele processo que o juiz baseou para dizer que ele vai continuar a praticar crime, porque ele já está no segundo processo, não é dele, pessoal, é um homônimo. Pronto. Desapareceu o motivo, porque existia o fundamento da ordem pública foi porque, tendo em vista que ele já respondeu o processo, se deixar solto, vai responder o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, não é isso? Sim, mas e se a defesa conseguiu provar que, na verdade, o nome da mãe está errado, que é um homônimo? Tem muito disso. Sai na ficha do cara um processo que depois vai ver, não, busca lá o nome. Não é ele, é um homônimo. Busca o processo em nome de João José da Silva, você vê quantos que vai aparecer no Brasil. Entendeu? Desapareceu o motivo. Desapareceu o motivo, tem que revogar. Então, a prisão preventiva não tem prazo. Permanece enquanto dirá o motivo. Acabou o motivo, revoga. Aí coloca aí, ponto. Então, você já sabe que quando será revogada? Quando terminar o motivo. Isso nós já sabemos. Ponto. Poderá, vírgula, depois de revogada, vírgula, poderá, vírgula, depois de revogada, vírgula, novamente ser decretada. Novamente ser decretada. Quando surgir novo motivo. Quando surgir novo motivo. Você quer ver? Pessoal, tudo caminha para uma sentença. Beleza? Ó, lá no inquérito policial, o sujeito foi preso porque o juiz verificou que ele tinha um processo em andamento. Só que você conseguiu provar que era um homônimo. Então, teve a prisão preventiva decretada e o juiz revogou. Beleza? Beleza, está solto. Tranquilo. Durante o processo, quando marcou a audiência, ele vai e ameaça a testemunha. Pronto, pessoal. Antes era esse motivo, agora surgiu este motivo, ó, conveniência da instrução criminal, destruição de prova. Ameaçar a testemunha é pôr a prova em risco. Decreta de novo. Opa, o advogado vai entrar com habeas corpus. Não pode, você já decretou e revogou. É verdade. Mas quando revogou, era este motivo. Desapareceu o motivo, revogou. Agora é outro motivo, é o que você escreveu. No mesmo processo, pode decretar, revogar. Decretar, revogar. Decreta quando? Se surgir um novo motivo. Ah, pronto. Ameaçou a testemunha, decretou. O dia que a testemunha deu o depoimento, pessoal, o juiz revoga. Acabou. Só que o juiz revoga, e aí saiu notícia, aí o cara está 30 dias solto. Chegou a notícia lá para o juiz, para a promotora, que ele está vendendo o patrimônio, hein? Ah, mas o patrimônio é dele, é proibido vender patrimônio dele? Não. Ah, por que será que ele está vendendo patrimônio? Ah, está vendendo patrimônio para ir embora do Brasil. Faz um pedido para ele entregar o passaporte em 24 horas, não entregou. Pronto, preso de novo. Ó, já cai para cá. Prendeu ou revogou?
ouviu a testemunha, revogou. Agora, ó, a lei penal será frustrada se não prender. Prende para que, quando for executar a pena, ele esteja no Brasil. Ok, senhores? Então, falamos da decretação e revogação e nova decretação. Está aqui, ó. O juiz poderá, de ofício, legal, ó. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Como assim, pessoal? De ofício é conta própria, não é? O juiz pode decretar prisão por conta própria? Não pode, mas ele pode revogar, tá? Juiz, você não pode decretar, mas ele pode soltar o cara por conta própria. Claro, pô. Tá certo? Ora, o sujeito foi preso porque ele ameaçou a testemunha. Se a testemunha deu depoimento, pode soltar o cara. Sim, Marciana? Mas e se ele matar a testemunha? Problema dele, cara. A prisão dele não foi para evitar a morte da testemunha. Quem falou? O juiz não está nem aí para testemunha, não, meu irmãozinho. O juiz está aí com a prova. Ele não prendeu o cara com dó da testemunha, ele prendeu o cara com dó da prova. Entendeu? É como se fosse, pô, absurdo, né? Sim, porque o processo não é para proteger a testemunha aqui. A testemunha é a prova. A testemunha deu depoimento, soltou o cara. Tá certo? Pronto. Soltando o sujeito. Melhor, ninguém pediu, a defesa comeu barriga, não pediu, o Ministério Público muito menos. O juiz falou, estou soltando o senhor por conta própria. Pode, porque ele não pode decretar, mas soltar pode. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes. Quem são as partes? Ministério Público, querelante, querelado, tá? Assistente de acusação, revogar a prisão preventiva. E, se no decorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, tá? Bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, decreta, revoga. Surgiu o motivo, decreta. Aí, se você lê isso aqui apressado, Marciano, para decretar de novo, pode de ofício. Não. Para decretar, tem que ter sempre um pedido. Este de ofício é para revogar. Beleza? Nós diríamos que tem que ser em hipótese diferente, porque o processo é o mesmo, tá, pessoal? Já caiu na prova o seguinte, sobre a prisão indica a alternativa correta. Uma vez revogada a prisão, não poderá o juiz, no mesmo processo, decretá-la novamente. Falso. Esse aqui é um processo só. O cara teve a prisão decretada porque o juiz falou que ele já respondia por roubo. A defesa provou que não é ele, é um homônimo. Acabou o motivo, solta. O sujeito vai e ameaça uma testemunha, já é outro motivo. Se a sua pergunta é essa, no mesmo processo pode surgir vários motivos. E a regra é, desapareceu o motivo, revoga, seja a pedido ou de ofício. Surgiu o motivo, decreta, a pedido. Desapareceu o motivo, revoga. Apareceu no mesmo processo. Não. Pela mesma hipótese, não pode. Agora veja bem, senhores. Pela mesma hipótese, porque veja bem, essa testemunha é o João. Agora ele ameaçou o Pedro. É a mesma hipótese, mas a pessoa é diferente. O contexto vai mostrar isso para você. Porque às vezes, pessoal, você tem lá uma audiência para ouvir 5 testemunhas. 3 apareceram. 2 não apareceram. O juiz vai marcar uma nova audiência. O juiz soltou, porque a testemunha que ele ameaçou foi o João. Como faltava Pedro e José, ele vai ameaça Pedro, preso de novo. Ora, mas pela mesma hipótese, conveniência da instrução criminal, mas porque ele ameaçou outra pessoa. Beleza? Surgiu o motivo, decreta. Tá beleza? Ainda que dentro da mesma hipótese, então. Surgiu o motivo, decreta, ainda que dentro da mesma hipótese. Você quer ver? Qual que era o motivo? O motivo era porque o juiz achou que eu tinha um processo. Minha advogada provou que não era meu. O juiz revogou.
3 meses depois, o promotor juntou uma nova ficha criminal, que agora pegou um processo meu lá do Acre. Tá aí, aquele processo que ela matou, porque falou que era homônimo, autorizou minha revogação. Só que agora veio um processo lá do Acre. Decreta de novo se tiver pedido. Ok, senhores? Revisão da prisão. Falaremos depois do intervalo.